aqui com vocês novamente, ainda que a gente não possa se ver, mas é bom saber que você está aí do outro lado acompanhando cada lição, cada estudo. É um prazer muito grande poder compartilhar esses momentos aqui com vocês. E hoje, dentro da matéria de teologia pastoral, nós estamos vendo aí a questão do ministro evangélico. Nós já vimos na lição passada, né, algumas prerrogativas do ministro, do preparo que o ministro deve ter, aquele que se envolve com a obra de Deus, aquele que abraça a obra de Deus. E hoje nós vamos ver aqui algumas coisas muito importantes sobre a posição do ministro. O homem que agora está diante da obra de Deus, quer estar diante da obra de Deus, algumas coisas muito importantes, algumas qualidades e alguns posicionamentos que ele deve ter para com Deus e para com a obra de Deus. Nós vemos aqui que em relação a Deus, né, ele deve ter atitude de ser um homem de Deus. Ele não pode abrir mão de outra coisa a não ser glorificar a Deus através da sua posição como homem de Deus. E como homem de Deus, um homem reto, um homem justo, um homem santo, um homem respeitador. Isso tudo leva a mobilizar o seu coração para glorificar Deus em tudo. Por isso que uma das primeiras prerrogativas de um ministro é ele abraçar a ideia, abraçar uma posição de um homem de Deus, um representante de Deus. E, como homem de Deus, um cooperador de Deus. Nunca um empregado de Deus, nunca um chefe da igreja, nunca um dono da obra de Deus. Apenas um cooperador que em todas as atuações dentro da igreja, ele quer ajudar, ele quer contribuir para o engrandecimento do Senhor. Outra postura importante, despenseiro ou administrador. O despenseiro é a pessoa responsável por guardar todos os mantimentos e distribuir esses mantimentos. Isso era muito comum no Antigo Testamento, né? O que equivale hoje a um mordomo. Havia a figura do despenseiro, em que uma casa, como era o caso de José, que ele administrava todos os bens ali de Potifar. Como despenseiro, ele tinha que ter o alimento certo, no tempo certo, nunca deixar faltar nada para o seu senhor e sempre estar ali à disposição, né, do seu senhor para poder administrar os seus bens. Da mesma forma, um ministro, ele é um despenseiro de Deus. Primeiro, ele procura armazenar dentro do seu coração, dentro da sua mente, a palavra de Deus. Procura armazenar dentro de si o amor de Deus, sabedoria de Deus, graça de Deus, para que aqueles que se aproximarem dele, que dependerem dele, ele poder ter algo da parte de Deus para poder despender ali para quem está necessitando. Por isso é muito importante, e Paulo diz que os homens nos considerem despenseiros de Deus, ou seja, que quando ele procurar um homem, uma mulher de Deus, encontre algo de Deus ali que venha suprir a sua necessidade. Ele é um sacerdote, porque um sacerdote ele vive a favor dos homens, para interceder pelos homens. O papel de um ministro não é julgar quem vai e quem não vai, né? Quem é digno e quem não é digno de Deus. O papel de um ministro como sacerdote é rogar, é interceder, até que determinada pessoa, determinada ovelha esteja em pé na presença de Deus. Ele também é um guarda ou atalaia, porque assim como no Antigo Testamento, né, os guardas ficavam no alto do muro, observando de longe se o inimigo estava se apresentando, estava se chegando perto. Da mesma forma, o ministro de Deus, na posição que ele está com Deus, ele observa as condutas da igreja, o estado da igreja, ele observa como o inimigo pode estar querendo se infiltrar através de comportamento, atitudes, e ali ele, como atalaia, ele avisa o que está por perto, ele repreende para que o inimigo não possa se chegar perto. É uma função extremamente importante. A Bíblia diz que o Senhor colocou Ezequiel como atalaia, e como atalaia ele deveria comunicar ao ímpio e ao justo o que estava acontecendo. Outra coisa muito importante, a posição do ministro em relação à igreja. É extremamente importante essas posições. Primeiro, ele é servo. Não há uma graduação na igreja em que qualquer pessoa se julgue superior ao outro. É claro que existem os oficiais, eles devem ser honrados por isso. Qualquer ministro de Deus deve ser honrado pela sua posição, mas ele, dentro da sua posição,
nunca pode esquecer que dentro da igreja ele é um servo, um representante do Senhor para satisfazer as necessidades da igreja sem fazer acepção de pessoas. Ele serve ao rico, serve ao pobre, serve ao bom, serve ao que não está tão bem espiritualmente, porque ele é um despinceiro e um servo de Deus. E também uma das qualificações dele em relação à igreja é a posição de ancião ou pai. No Antigo Testamento era comum e era muito apreciado na sociedade judaica na época os mais velhos. Os mais velhos, eles faziam parte das reuniões do conselho, que decidiam os rumos da nação. Então era muito respeitado. E no caso da igreja também, ele figura como ancião ou pai. Conselheiro para jovens, conselheiro para os mais novos, para os mais velhos, uma pessoa respeitada, mesmo que um ministro seja mais novo. Mas a Bíblia diz, e Paulo deu essa orientação para Timóteo, que as pessoas não desprezassem a mocidade dele, ou seja, apesar dele ser jovem, mas que ele não viesse a ser desprezado pela igreja por atitudes de infantilidade, de imaturidade. Então, por isso que também o papel de um ministro é equivalente ao de um ancião, bem como o de mestre, a pessoa que está sempre disposta a ensinar e a aprender também, aprendendo com os irmãos da igreja, aprendendo com outros ministros também. É uma das qualificações muito importantes, e o Senhor diz que ninguém julgais ser mestres, Ou seja, que nós nunca nos julguemos suficientes ou autossuficientes, no sentido de que nunca precisamos aprender. Ao mesmo tempo que estamos dispostos a ensinar, a humildade nos ensina que também devemos estar dispostos a aprender. E, como último caso aqui, em relação à igreja, um exemplo. Paulo ele destacou esse lado, dizendo que ele era um exemplo a ser seguido pela igreja. E também um ministro de Deus, ele deve ter uma postura que nunca vai ser uma postura de perfeição, mas uma postura de moralidade, uma postura de compromisso com Deus, uma postura de seriedade, compromisso com aquilo que lhe é entregue. E por isso ele pode ser considerado um exemplo para a igreja. Em relação ao mundo, é extremamente importante também, porque nós estamos nos últimos dias, e os últimos dias são dias de escândalo. E em relação ao mundo, o mundo deve considerar aquele ministro, aquela mulher de Deus, como uma luz, um referencial, como uma pessoa em que eles possam se espelhar, porque eles veem naquela pessoa uma esperança, um bom caminho. Jesus disse que nós devemos ser luz para esse mundo. E também o mundo deve nos considerar como embaixador. O embaixador de Deus, embaixador de Cristo. Embaixador é aquela pessoa que representa os interesses de outra nação em determinado país. Ele promove um país dentro de outro país. E nós somos embaixadores de Cristo. O ministro é um embaixador porque ele procura trazer para esse mundo tão perdido e conturbado o que o reino de Deus tem para oferecer para ele. Oferecer perdão, oferecer justiça, oferecer paz. E como embaixador, o homem deve estar mostrando para o mundo as credenciais de que ele é do céu. Ele vive nesse mundo, mas não é desse mundo. Transmite a mensagem do mundo ao qual ele pertence, que é a mensagem do reino de Deus. E agora temos comentários sobre o caráter do ministro. É um tema extremamente importante. O mundo está sedento, o mundo está precisando de referenciais, homens de caráter, homens e mulheres em que eles possam confiar. Enquanto o caráter é uma coisa que pode ser transformada pela ação do Espírito Santo, a personalidade, geralmente, ela não é mudada. A personalidade são os componentes que nos tornam quem somos. Pessoas extrovertidas, pessoas introvertidas, pessoas comunicativas, pessoas que têm dificuldade de comunicação, vários componentes da personalidade. A personalidade, geralmente, ela não muda. Com a conversão, a transformação, ela passa a ser moldada pelo Senhor. Mas o caráter, ele pode ser mudado.
Tanto é que o Senhor veio buscar e salvar o que se havia perdido. Homens perdidos, homens e mulheres sem caráter, que não tinham o menor constrangimento em mentir, em roubar e enganar. Essas pessoas se convertem e se tornaram pessoas de bom caráter. Enquanto que a reputação é o que o povo pensa de nós, é o que nós aparentamos ser, o caráter é aquilo que nós somos em essência. O caráter é como Deus nos vê. Deus conhece em nosso interior e sabe a sinceridade, a motivação do nosso coração. Por isso que o caráter é uma das áreas mais importantes da vida de uma pessoa. Muitas pessoas frequentam a igreja, adotam a igreja, mas não mudam o seu caráter. Isso é extremamente grave. Mas vamos ver aqui, no contexto do caráter, quais são as qualidades que devem compor a vida de um ministro. Nós vamos ver aí algumas muito importantes, como sinceridade, que é a espinha dorsal do caráter. Sinceridade diz respeito à pessoa falar aquilo que é a verdade, sem demagogia, sem mentira, sem enganos, né? Então a sinceridade é extremamente importante, porque o nome já começa com a palavra sim, né? É uma pessoa em que o seu sim é na verdade sim e o seu não é não. Não há meio termo, não há engano, não há mentira. O caráter e a questão da sinceridade é extremamente importante, porque a pessoa com caráter, que tem uma sinceridade no que fala, o torna uma pessoa de confiança. Você pode confiar no que ele fala, pode confiar no que ele promete, pode confiar naquilo que ele afirma ser, que ele está transmitindo. Outra qualidade de um ministro também é a coragem, porque é extremamente importante para um servo de Deus ter coragem, porque a coragem está ligada com a fé. E se nós lembrarmos o caso de Caleb e Josué, eles foram dos 12, os dois que tiveram coragem, viram os gigantes, mas enquanto os 10 temeram por causa do gigante e recuaram em povoar a terra, aqueles dois tiveram a certeza: se o Senhor for conosco, nós conseguiríamos comer aquele povo como se fosse pão. Na coragem, nós devemos ter fé para enfrentar oposições. Muitas vezes, muitos não vão onde é necessário ir. E um servo de Deus, um ministro de Deus, deve ter coragem para avançar e inspirar coragem nos seus seguidores também. Diligência é o oposto de preguiça. O diligente é a pessoa que não mede esforço, sempre está disposto. É a força de vontade e disposição. Não pode haver no ministro o menor sinal de preguiça, né? O ministro, ele acorda cedo, se tem oração, ele vive do ministério integral, ele se dedica ao seu ministério. Ele está cedo, ele participa dos trabalhos da igreja. E outro valor muito importante na vida do ministro é a prudência. A prudência é aquela atitude que a pessoa se resguarda de qualquer ação precipitada, que mede as suas palavras e avalia as consequências das suas atitudes. A prudência, ela evita situações delicadas por falta de sabedoria. É a conformidade com as leis da conduta apropriada em todas as ocasiões. O prudente, ele sabe como falar, quando falar, o quanto falar. Ele sabe que horas, por exemplo, ele pode fazer uma visita. Ele jamais irá fazer uma visita sozinho, né, a uma casa do sexo oposto. A prudência, então, ele mede muitas consequências daquilo que ele vai fazer ou pretende fazer. Cortesia está muito ligado à educação. O servo de Deus, ele tem educação, ele tem gentileza no seu falar, ele tem respeito para com as pessoas a quem ele se dirige. Honestidade é a coerência das palavras e as suas ações. A honestidade está muito ligada ali com a sinceridade, porque os dois, tanto o sincero como o homem honesto, eles querem ser justos, não aceitam nada que não seja seu, não aceitam nada que porventura possa ser furtado ou obtido por meio do engano ou por meio da injustiça.
o honesto e o sincero, eles caem naquela situação em que o Senhor falou: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Eles querem o que é correto. Acima de tudo, eles querem aquilo que agrada a Deus. Eles querem aquilo que não venham ser condenados depois. Desde o íntimo da sua alma, a Bíblia diz lá no Salmo 115, né? Aqueles que verão, subirão ao monte do Senhor, são aqueles que amam, na verdade, a verdade no íntimo. Qualidades espirituais. Algumas qualidades também extremamente importantes na vida de um ministro. Amor é a primeira de todas as qualificações, né? O amor para com Deus, o amor para com o próximo. Não adianta nós sermos diligentes, não adianta sermos esforçados, não adianta queremos fazer com a melhor técnica, com a melhor organização e eu ter uma liderança muito eficiente. Se nós formos ver a igreja de Éfeso, lá em Apocalipse, é uma igreja que recebeu muitos elogios, porque fazia as coisas com muito primor, com muito esforço, com muita diligência. Mas aquela igreja foi rejeitada por Jesus. O Senhor viu essas qualidades, mas advertiu que eles abandonaram o primeiro amor. E se não voltassem, perderiam tudo que tinham feito. Então, o amor, que é aquela graça de Deus que faz com que nós fazemos por profundo interesse a Deus e ao próximo, deve ser a motivação maior de um ministro. O amor tudo crê, tudo sofre, tudo espera, ele dá oportunidades para as pessoas, ele perdoa as pessoas, ele aceita as pessoas da maneira que eles são. Por isso que a qualidade do amor é uma das primeiras que deve fazer parte junto com a justiça na vida do servo de Deus. Temos a fé, que nós já vimos também que é junto com a coragem, né? É a chave capaz de abrir os tesouros de Deus, necessária para inspirar os seus ouvintes. Temos a santidade, é tão importante na vida do servo de Deus. A santidade reflete a glória de Deus na vida do crente, na vida da serva de Deus. Então, a santidade pessoal. Santidade, né, não aquela santidade aparente, que muitas vezes nós vemos tanto, havia também nos fariseus, na seu vestir, no seu falar, na sua conduta externa, ter uma aparência. Mas quando o Senhor visita o coração, e ali o Senhor vê tantas coisas não recomendáveis. A santidade, ela não se preocupa primeiro com o de fora, ela se preocupa com o seu homem interior. E como o salmista Davi falou: Senhor, sonda o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau. E na oração do Senhor, o Senhor falou: santifica-me na verdade, a tua palavra é a verdade. Temos também como qualidade do ministro, uma grande qualidade espiritual, que é a humildade. Não querer parecer mais do que é. Não se coloca maior do que ninguém. Paulo deixou isso muito claro, que deve ser o sentimento que deve estar presente em todos os cristãos, né? Ninguém querer ser maior do que o outro, mas considerar-se servos de todos, considerar até o outro maior do que ele. A humildade tem a grande disposição de servir, de compreender as pessoas, e está junto com uma outra grande qualidade, que é a mansidão. Mansidão é o temperamento controlado pelo Espírito Santo. Nós vimos aí casos da Bíblia, como João e Tiago, seu irmão, que os seus apelidos, por causa do seu temperamento tão intempestivo, era Boanerges, filhos do trovão. Pedro também tinha um comportamento, uma atitude muito sanguínea, mas se nós vermos esses apóstolos, depois de uma profunda experiência com o Senhor, depois de exercitarem a sua vida com Deus, porque ninguém muda de um dia para o outro, mas é andando com o Senhor que nós vamos sendo moldados. E ali a mansidão transpareceu na vida de Tiago, na vida de João, na vida de Pedro. Passaram a ser chamados apóstolos do amor. Olha as epístolas de João e você vai ver o quanto ele requer dos cristãos a presença do amor. Mansidão é uma das qualidades. O crente tem que ser desarmado. O crente não pode ser sanguíneo, sempre pronto a rebater em qualquer situação.
nós somos desarmados e armados com a graça de Deus. Temos a paciência, que está muito junto com a mansidão, para suportar os mais fracos, para ensinar, para esperar a semente brotar. O paciente tudo crê, tudo suporta, tudo espera, né? E o contentamento, que é uma virtude tão importante, a virtude de você se manter positivo nas situações adversas. Paulo nos orienta muito isso, que ele diz que já tinha contentamento e sabia passar fome, angústia e dificuldades. Ele já sabia passar por algumas necessidades, porque ele descobriu a presença de Deus em todos os momentos, e a capacitação de Deus, a providência de Deus. A pessoa que tem um contentamento, ele tem uma fé amadurecida, porque ele confia em Deus em todas as situações. Mesmo na adversidade, ele sabe que o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá ao amanhecer. O Senhor não nos desamparará, o Senhor não nos abandonará em qualquer situação. Então, esse contentamento, esse gozo interno, vai fazer parte constante da vida do crente confiante. E, por último aqui, nós temos agora, por quase o final, nós temos o comportamento do ministro. Duas situações aqui, algumas situações muito importantes, em que o comportamento do ministro deve ser moldado, amadurecido, justamente para essa circunstância. Nós temos o primeiro grupo em casa, sua vida do lar. Já começa aqui o ministro, caso ele seja solteiro, ele deve e almeje a vida ministerial, ele já deve saber que ele deve buscar, ou a moça que é uma obreira na casa de Deus, buscar um companheiro que tenha identificação com o seu projeto de vida. Se ele sabe que tem uma chamada especial de Deus, se ela sabe que o Senhor tem um chamado na obra, seja missionária, seja qual for dentro da casa de Deus, ela deve buscar o conselho de Deus, que é evitar o jugo desigual. Deve buscar em oração, deve buscar em sabedoria, em amadurecimento, para que no decorrer do seu ministério não seja tão prejudicado como muitos obreiros e obreiras que muitas vezes não podem realizar a obra de Deus a contento, porque no seu contexto familiar não há apoio, não há compreensão. Com relação ao seu comportamento entre o povo, a sua conduta com a comunidade, a grande importância das visitações, tanto a crentes como a descrentes. Essa sua ação com relação ao povo é muito importante, porque um ministro de Deus, ele é um homem público, ele é um homem chamado por Deus para apacentar as ovelhas. Nós não precisamos ser um pastor para apacentar as ovelhas. Se nós amarmos o rebanho de Deus e amarmos também as ovelhas perdidas da casa de Israel, nós vamos conseguir fazer um grande trabalho, estando ou não na liderança. Por isso que o comportamento entre o povo, e entre o povo no contexto da igreja e fora da igreja, é muito importante. O carinho, a busca aos crentes fracos, aos crentes afastados, a busca àqueles que não conhecem o Evangelho, tudo isso por meio de visitações, de apoio, de incentivo. É extremamente importante que o ministro seja um homem que ame o povo, que ame as pessoas, porque isso vai motivá-lo a buscá-lo, compreender suas fraquezas, compreender que muitas vezes quando ele rejeita uma visita, quando ele rejeita a palavra de Deus, é porque ainda não está amadurecido, mas o ministro continua em oração e no tempo certo, aquela pessoa vai ser despertada pelo Senhor. E agora temos uma coisa muito importante, que é o comportamento do ministro no púlpito. Quando ele está ministrando, quando ele tem acesso ao púlpito da casa do Senhor. Um dos primeiros itens aí muito importante para a observação do ministro é a sua aparência. E quando falamos respeito à aparência, não estamos falando de a melhor roupa, o melhor calçado, isso não é necessário de maneira nenhuma. É com relação à higiene e cuidado do seu vestuário. E é claro também, se vestir apropriadamente
para o momento que ele está subindo ao púlpito. Se ele é um obreiro de Deus, se ela é uma obreira de Deus, ela vai usar a vestimenta apropriada, uma vestimenta séria, uma vestimenta que não seja comprometedora, principalmente as mulheres, ao subirem, né, ao assumirem o púlpito, estarem muito atentas nessa questão da sua vestimenta, na questão também, é claro, né, da sua higiene, do seu cuidado pessoal, que o homem e a mulher de Deus deve ter. Com relação à sua posição, né, até a maneira de assentar-se, nós vimos aí a posição do corpo, discrição ao sentar-se, e não à vontade, como se nós estivéssemos na nossa casa. Né? Isso é muito comum, que em casa a gente senta, às vezes até de qualquer forma, mas no púlpito nós devemos saber que nós estamos sendo observados pelas pessoas. E o púlpito é um local solene, é um local de respeito. Devemos considerar que se nós estivéssemos em uma reunião com o presidente da República, nós com certeza não estaríamos sentados de qualquer maneira. Por isso, no púlpito, nós temos aquela observação de saber que nós estamos na presença do dono da igreja, do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Por isso, até na nossa maneira de nós assentarmos, tudo demonstra uma profunda reverência, né? E quando na administração da palavra, na administração do culto, alguns comportamentos importantes. Nós viemos aqui evitar alguns cacoetes, que são manias, hábitos e tiques, né? Que nós temos, aquele tiques nervoso, né? Tem pessoas que tiram e colocam óculos, enquanto fala, aí isso vai dando um certo nervosismo a quem está presenciando aquele momento, né? Tem pessoas que ficam andando de um lado para o outro, de uma maneira nervosa e agitada. Muitas vezes isso também interfere para que a pessoa possa compreender bem a palavra, né? Há gestos que também não são recomendados. A pessoa falar com mão no bolso dá a ideia de uma certa prepotência para alguns ouvintes, o que não é bom. Gestos exagerados, repetitivos com as mãos, também são atitudes que a gente deve evitar, e várias outras, né? Cada um se observa. Nós não vamos ficar parados, estáticos no púlpito, vamos ter uma posição solene, mas vamos evitar e buscar em Deus graça para evitar determinados comportamentos que podem até tirar a atenção e trazer desconforto para quem está presenciando a nossa ministração. Com relação à nossa voz, evitar tonalidade artificial. Isso nós vamos chamar de santimônia. É quando uma pessoa ela tem a sua maneira de falar no dia a dia com as pessoas, mas quando ela vai assumir o púlpito, ela muda a voz totalmente, né? Uma voz de, assim, muitas vezes querendo demonstrar uma espiritualidade que não é necessária. Não é necessário, né? Não é por um esforço da voz, por uma mudança de tonalidade, de entonação da nossa voz, que vai alterar a unção de Deus na nossa vida. Há pessoas que falam absolutamente tranquilos, como elas são, e a unção vem junto e alcança os corações, porque é isso que importa. Inclusive, esse ato da pessoa mudar e a tonalidade de voz, mudar a sua maneira de ser, muitas vezes até traz descrédito, porque muitas vezes há uma certa imitação com uma voz, uma maneira de ser de outro pregador, e isso traz um certo descrédito para o pregador. Então, que a nossa voz seja audível, possamos falar e pedir graça a Deus para que a nossa gramática, a nossa maneira de falar seja a mais correta possível, porque hoje boa parte dos irmãos da igreja já são escolarizados, alguns já estão em faculdades e precisam ser alcançados. E se não houver um esforço da nossa parte em transmitir a verdade de Deus com clareza e singularidade, nós podemos perder muitas pessoas, né? Algumas pessoas falam ou alto demais, outras falam baixo demais, e que às vezes dá até sono em quem está escutando, porque não está entendendo nada, né? Ou então, muitas vezes, uma voz sem nenhuma emoção. Está falando do amor de Deus, está falando dos milagres de Deus, mas como se estivesse lendo um jornal. Isso é muito importante, de estar atento ao que estamos falando e a emoção, a alegria da mensagem que nós estamos entregando.
e alguns maus hábitos também, como nós vamos ver aqui, que nós devemos evitar a toda maneira. Já aconteceu de muitas vezes o pastor não ter podido avisar quem iria pregar, ou o pregador pode ter faltado, e ali ele escala qualquer um dos obreiros que estão ali, e os obreiros, quando assumem a palavra, a primeira coisa que ele fala: olha, o pastor me pegou de surpresa, eu não estava preparado. Esse tipo de coisa não pode acontecer na igreja, ele soa muito negativo, e os ouvintes já ficam preparados negativamente para receber aquela palavra. É nossa obrigação, né? A Bíblia diz que o bom pai, ele tira os tesouros do seu coração. Nós temos acúmulo de coisas de Deus, temos experiências com Deus e precisamos estar sempre alimentados para, caso seja necessário, no momento de emergência, nós termos algo para ministrar para a igreja. Então não podemos ter essa conduta de falar que fomos pegos de surpresa, né? Com uma falsa humildade, informar: olha, eu não sei pregar direito, eu nem sei falar, mas eu vou falar alguma coisa aqui para vocês. Isso também é extremamente negativo. Na verdade, nenhum de nós temos nada de nós mesmos. Tudo que nós temos foi o Senhor que nos deu. A conclusão é: levanta-te, fala e depois você se senta. Dê o recado de Deus sem delongas, sem continuar aquilo que Deus já tinha parado de falar. Amém? E por fim, nós vamos ver aqui o ideal do ministro. O que deve nortear e mover os objetivos de um ministro. Quais são as motivações que devem fluir da vida de um ministro, né? Primeira coisa, possuir uma vida abundante em Cristo. O ministro é uma pessoa que quer ter continuamente uma vida com Deus, receber coisas de Deus, para que possa também repassar para o seu povo. E o ministro deve possuir a compreensão da sua chamada e seu objetivo. Isso é extremamente importante, né? Ninguém está numa posição que está, a não ser que Deus nos tenha colocado. O ministro, ele deve valorizar a sua chamada. É bem verdade, irmãos, que chamada para fazer a obra de Deus é muito árdua. Tem muitas feridas, tem muitas incompreensões, tem perseguições, tem tantas coisas contrárias que nos desmotivam. Mas nós não ficamos com falta de motivação em trabalhar, ainda que nosso trabalho seja difícil. Portanto, com as coisas de Deus também, nós devemos ter essa clareza e saber que nós fomos honrados por Deus e ser chamados pelo seu ministério. Nós devemos ter uma profunda gratidão, compreensão que Deus nos colocou nesse mundo com essa missão de ser ministro do Senhor e valorizar essa chamada e procurar crescer nessa chamada. Fazer com que o conhecimento da verdade possa produzir e estimular sua vida espiritual. Não podemos ler a Bíblia somente para acrescentar algo na minha intelectualidade. Eu leio a Bíblia, eu oro para que minha vida venha ter crescimento e venha ter enlevo espiritual. Então, o conhecimento para mim não deve ser uma coisa buscada para agradar o meu intelecto e que eu possa demonstrar isso para as pessoas, que eu sou conhecedor de determinadas verdades, de determinadas informações. Isso é o menos importante. O mais importante é a graça e a unção de Deus, mas é propósito do ministro fazer com que o conhecimento da verdade possa estimular e produzir vida espiritual. E no item 4 nós temos amar e usar a Bíblia para produzir resultados na vida dos que o ouvem. O sermão se torna um poderoso instrumento para o ministro, desde que ele seja adaptado às necessidades e ao momento oportuno. Então o ministro, ele usa a Bíblia Sagrada, ele usa a palavra de Deus. Primeiro, a maior motivação ou é salvar almas, ou é fortalecer a fé de quem está servindo ao Senhor. Então ele vai pedir sabedoria a Deus, cada mensagem para o contexto que diz respeito. Né? Dependendo da situação, ele vai acomodar a sua mensagem, o que deve falar e o que não deve falar, para que consiga atender os objetivos de Deus, que é ganhar almas
e promover a edificação do corpo de Cristo. Que o Evangelho e a verdade seja pregado com ardor e intrepidez. Muitas vezes nos vemos com dificuldade de pregar o Evangelho, de expor, vem a vergonha, vem o constrangimento e muitas vezes querem nos impedir de pregar o Evangelho. Mas lá no livro de Atos, um grupo, quando se viu intimidado para que o Evangelho não fosse pregado, se não me engano em Atos capítulo 4, a Bíblia diz que eles oraram, clamaram e pediram mais intrepidez. E a Bíblia diz que o Senhor atendeu aquele clamor. Houve um terremoto e eles foram cheios do Espírito de Deus e continuaram pregando a palavra, ainda que muitos não quisessem ouvir ou até proibissem, né, que eram as autoridades religiosas daquela época, queriam proibir a pregação. Mas eles pediram autoridade diante de Deus, porque não era justo calar e deixar de falar do que eles haviam visto e ouvido da parte de Deus. Meu querido irmão, que Deus te abençoe. Se você tiver qualquer dúvida, coloque lá no nosso grupo, no Zap, para que nós possamos te ajudar. O Senhor te abençoe e te guarde. E esperamos você no nosso próximo encontro, em nome de Jesus.